A paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais uma vez aqui o pastor Renato, juntamente com o Yuri Braga, para dar início aqui a esta edição do podcast Transformados. Hoje nós trazemos aqui a pastora auxiliadora, já quero dar um bem-vindo à pastora, que Deus abençoe. Senhor, Glória a Deus. prazer estar aqui. Esperamos nessa tarde, nesse momento, a gente contribuir e acrescentar algo para o reino de Deus. Amém. Seja bem-vinda, pastora, em nome de Jesus, aqui no nosso podcast. E também com o seu filho, o irmão Emanuel. Glória a Deus, que Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, é um prazer estar aqui, podendo contar as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. E é isso, o propósito de Deus, tudo é para a honra e para a glória dele. Que hoje seja para a honra e a glória dele. Em nome de Jesus. E também conosco o diácono Yuri Braga. Que Deus te abençoe, Yuri. Amém, pastor Renato. Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos, gravação do nosso 11º episódio. Graças a Deus, Deus tem nos proporcionado levar esse podcast através das plataformas digitais para alcançar a sua vida, né? E eu já quero estar apresentando mais uma vez os nossos patrocinadores, as pessoas que têm investido nesse projeto, esse projeto que é um projeto evangelístico, que tem alcançado vidas em muitos lugares, que tem sido edificante para muitas pessoas, né? Então, através de você que nos patrocina, é que nós continuamos a manter esse podcast de pé, a pagar o estúdio. Então, continue abençoando, né? Semeando nessa obra, porque o nosso Senhor irá te recompensar cada vez mais. E eu quero já apresentar o primeiro patrocinador desse episódio, o pastor Renato, e hoje é um patrocinador novo, viu? O Alfa Serviços, é o do nosso irmão ali, o diácono José Ivan, certo? Ele trabalha com serviço de carga e descarga para grandes supermercados aqui do nosso estado, certo? Você que nos assiste está precisando de serviços aí na parte carga e descarga, na parte aí de capatazia, zelador, enfim. Fala com o nosso irmão, o diácono José Ivan, Alfa Serviços, tá bom? Nosso patrocinador também desse episódio, como sempre, a nossa irmã Luana, Ótica Luna, certo? Você que está precisando aí fazer exame de vista, comprar o seu óculos, trocar, uma empresa de qualidade, uma pessoa de confiança, da fé, procure a Luana. Também nos patrocina nesse episódio, né, o seu esposo com a loja ali no Centro Fashion, RLU, Óculos Esporte, certo? Que sempre está nos patrocinando aqui, compartilhando essa semente nesse projeto. Então você que precisa de óculos esporte aí, procure ele. E também nos patrocina nesse episódio a nossa irmã Dani Festas, artigo de festas e embalagens em geral. Todos os nossos patrocinadores, vamos deixar os arrobas dele aí do Instagram. Então você entra em contato, fala com ele, certo? E que Deus continue abençoando a cada patrocinador. Amém. Eu quero já dar continuidade ao nosso podcast de hoje, começando aqui pela vida do nosso irmão Emanuel Cláudio, né? Eu vai contar hoje um pouco do que Deus fez, faz e continua a fazer na vida dele, né? Que eu tenho acompanhado um pouco pelas redes sociais, né? Através da vida também do nosso querido irmão evangelista Cláudio Vieira. Quero já desejar um abraço para ele. Te amo, irmão. Então é uma bênção, né? Que foi a ponte para que Amém. eles pudessem estar hoje aqui. Então, meu irmão Emanuel, fique à vontade de contar o seu testemunho. Fica à vontade aí. Amém. Mais uma vez, diácono Yuri, pastor, tá aqui, é um prazer. Obrigado. Glória primeiramente a Deus por esse convite e agradecer também ao evangelista Cláudio, uma potência na mão de Deus, uma benção, e dar toda a honra e toda a glória a Deus. Agradecer vocês pelo convite e a minha mãezinha que está aqui. Vamos hoje conversar aqui, contar um pouco do que Deus fez, Ele faz e continuará fazendo, né? A minha história é o seguinte: eu sempre nasci numa cristã, minha mãe que me criou com princípios bíblicos, mas eu nunca tinha tido um real encontro com Jesus. E aí quando foi
pros meus 12, 13 anos ali, eu tive um encontro com Jesus, já tocava na igreja, já fazia de tudo, né? Tocava ali, estava ministrando louvor. Quando eu comecei a ir na bateria lá com meus 9 anos e desde então eu sempre tenho ficado no altar ali louvando e levando o mover do Senhor através do louvor. E sempre, nunca tinha tido um encontro real com Jesus, né? E nunca tinha passado também por tribulações, nem algo que pudesse me fazer parar, pensar uma situação em que chega na hora da vida de um crente que ele tem que passar por algo para que ele veja a mão de Deus ali. E aí foi que no ano passado eu fui diagnosticado com leucemia, né? Um problema que há na medula, no sangue. E Deus, nesse momento, em resumo, né? Ele fez grandes coisas, tanto na minha vida quanto ao meu redor. As tribulações que vêm, né, elas são para todas glorificar o nome do Senhor, porque todas elas têm um propósito. Então, continuando, eu nunca tinha tido um real encontro com Jesus. Quando foi ano passado, eu estava cheio de sonhos, projetos, eu estava, sabe, era o momento que eu estava mais ativo na obra do Senhor, eu estava direto, correria para lá e para cá, sabe, servindo, indo, fazendo a obra do Senhor. E eu tinha vários planos e projetos, estava na escola, tudo indo tão bem, e aí do nada chega sabe, um negócio surpreendente na nossa vida, que a gente, meu Deus, do nada um dia eu tava querendo jogar bola nos Estados Unidos e no outro dia eu tava dentro do hospital. Eu tava passando mal, com falta de ar e não sabia o que era. E aí não fui buscar ajuda, mas na vez que eu fui, me deixaram internado. E eu nunca tinha ficado internado, não fiquei preocupado. Mas aí veio a notícia, veio o diagnóstico de que eu tinha sido diagnosticado com leucemia, né? E aí eu não sabia bem o que era, né? Tanto que eu não fiquei preocupado. Pensei que era só mais uma doença normal. A gente vai passar por isso, passar um mês aqui, no máximo, uma semana, 2 semanas eu vou sair. Vou voltar a fazer a obra, voltar a louvar, fazer tudo muito, muito tranquilo. Mas quando eu fui pesquisar o que era leucemia, né? Eu vi que era um câncer. E eu cheguei, eu tinha dormido, acordei, perguntei pra minha mãe, mãezinha, eu tô com câncer? Isso é um câncer que eu tô? E ela não querendo falar, com medo, né? A mãe Receio. com receio, dizer câncer, meu Deus, o que é um câncer, né? Eu não sabia muito bem o que era. Aí eu fui pesquisar, meu Deus, câncer. E aí, imagina, eu tô aqui, meu irmão Yuri, e eu te digo assim, Yuri, você tá com câncer agora. Qual a sua reação? A minha reação foi, nossa, legal, eu tô com câncer, que a gente demora pra digerir, né? A gente demora pra cair a ficha. Mas desde o momento que eu recebi essa notícia, eu, diante do meu Deus que me vê todo dia e sabe do nosso coração, eu não tive uma preocupação no meu coração. Porque eu sabia que todas as coisas que Deus faz na nossa vida é por um propósito maior. E aí eu fiquei tranquilo no meio daquele diagnóstico, porque eu sabia que tudo é para propósito, para a glória de Deus. Então, a partir do momento que eu entrasse ali, que eu tivesse ali e não sabia mais quando ia sair, eu sabia que quando eu saísse ia ser para a glória de Deus. E está sendo até hoje. Tanto que eu tenho contado meu testemunho em vários lugares para a honra e para a glória do Senhor. Mas no meio desse processo, foi um processo muito árduo. Creio que todos que estão aqui nessa sala já passaram por um processo que não pensavam que iria aguentar. E aí, Deus foi lá e mostrou a sua bondade. E o que eu mais vejo durante tudo isso, tudo que eu passei, foi a bondade do Senhor. Foi a bondade do Senhor em que Ele me ensinou que no meio de tudo isso Ele está com a gente. No meio que parece que a gente não sabe, a gente clama e parece que
não tá nos escutando, a gente clama mesmo assim, a ansiedade, a angústia vem, mas o escape do Senhor vem também. Sabe, o que eu vi, a bondade do Senhor na minha família, nesse tempo, eu vi a bondade do Senhor, o carinho do Senhor. Enquanto eu era um jovem que saía para todo canto, estava ministrando, estava louvando todos os dias, e aí do nada parar. Mas aí, quando o Senhor nos coloca num lugar, Ele nos coloca ali para expandir o reino de Deus. Jesus diz que o reino dos céus não está só em um lugar, não é só em Jerusalém. É em todos os lugares que a gente vai, a gente tem que ser reino de Deus. E ali eu vi uma oportunidade para poder pregar a palavra, além do testemunho, ser um testemunho. Eu tive muitas vidas lá dentro do hospital que para a glória de Deus, foram tocadas. Eu me lembro num dia desse processo todo que eu passei, né, que eu vi a bondade de Deus, mas foi muitas angústias, né, foi muita tribulação, e a gente pensa que, meu Deus, isso aí não vai acabar. Mas naquele tempo, eu vi várias enfermeiras e várias técnicas de enfermagem e até mesmo os médicos serem tocados. Os médicos, eles ficaram tomando aqui um pouquinho, quando quem mais sofre é a mãe. Isso. Né? Quem mais sofre é a mãe. E a gente pegou uma equipe médica muito boa. A gente ficou no Hospital São Camilo, que é um hospital, assim, cristão, né? Uma base bem humana. E eu me lembro que quando o médico foi falar para nós, ele já sabia que eu era uma pastora. E ele disse assim, o que falar para uma pastora num momento desse, né? E aí, no decorrer, aquela correria, ele passando muito mal e muito sendo judiado. E aí os médicos já pensaram em uma possível transplante e vamos atrás. E aí onde vem mais milagre, quando eu estou no testemunho dele, eu quero falar isso, porque quando ele fala que ele foi colocado ali, ele diz assim, ele falou algo que eu não esqueço, ele diz assim, se for para unir a minha família, se for para trazer Jesus para dentro da minha casa, eu quero ter mais um câncer desse. Eu me lembro que ele falou assim, meu esposo não era muito assim assíduo, né? Ele é mais racional, é mais empresa, mais trabalho. O irmão dele, eu tenho 3 filhos, ele é o caçula, e só ele, agora, no momento, serve ao Senhor. Todos, tem 2 afastados, e o mais velho não falava com ele, sabe? Era uma contenda, tipo, um ciúme, porque ele ia direto comigo fazendo a obra. No meio da situação, Deus agiu dentro do lar, dentro Deus da agiu. família, no meio do... Eu glorifico o nome do Senhor nisso daí, porque quem tem assim, uma experiência mais com Deus, vê de uma forma bem nítida o quanto Deus está ali, ele está purinho ali naquele local. E fomos para a pesquisa da compatibilidade, aí tinha os 2 irmãos, eles foram fazer os testes, sem se falar, e, para nossa surpresa, o compatível era o irmão que não falava com ele. E, resumindo, hoje eles são os melhores amigos, né? Por conta dessa enfermidade. O meu esposo, hoje ele sabe muito mais hino de sangue e sabe da harpa cristã toda, muito mais do que eu, né? Porque é o filhinho querido dele, então ele se debruçou. Eu fiquei no hospital com ele e ele ficou em casa em oração, tá? E não só a minha família, mas as pessoas da idade dele, Meus amigos, os tive muitos amigos dele. contados por Jesus através do testemunho. Muitos amigos que eu nunca imaginei assim, dizendo assim, cara, eu tô orando por ti. Eu creio que Deus vai fazer o teu milagre. Eu vi uma igreja em uma só, de várias denominações, Foi.
de várias, sabe, até pessoas de diferentes Religiões, espírita, católico, se juntando para tudo poder... mandando para mim, que estava orando pelo meu marido. Dando aquele apoio, né? Aquela força, né? E é isso que eu falei, a bondade de Deus. Bondade de Deus em ver que, cara, eu posso lhe afirmar com todas as palavras que se eu passasse, eu não levo o câncer como uma maldição. Eu levo um câncer hoje como uma bênção. Como uma bênção. Ah, como é que pode levar um câncer como uma bênção? O câncer foi uma bênção. Porque ele, por mais que tenha me tocado, por mais que tenha me tirado algumas coisas, eu tive recompensas muito maior vinda de Deus. Que foi amizades, que foi, sabe, ver pessoas que eu nunca vi falar de Deus. Pessoas que, assim, se imaginar elas orando por mim, falando comigo. Raspando a cabeça. Quando ele raspou um monte de Apoio, gente, né? raspou Apoio. também, criancinha assim, raspando. O colégio dele, né? O Sim. colégio dele fez jogo beneficente com blusa. E então, assim, foi só uma desculpa essa doença que foi terrível. Passamos um ano internado. Ele ainda está fazendo, né, acompanhamento quimioterápico, mas foi um milagre de Deus, não só na vida dele, mas a gente pode se unir mais, nossa família pode se unir mais, a igreja, né? A nossa igreja, o nosso ministério e tantos outros que a gente conhece por aí também se uniram muito em oração e vigília, sabe? Você receber um telefonema, a Bispa Vanessa, eu estou fazendo relógio de oração por você. E ela estava fazendo de hora em hora oração por Emanuel. Então, eu sou grata a Deus e eu disse que a gente ia falar. Sempre que tivesse uma porta, a gente ia falar, porque essa doença, esse câncer, leucemia, pode ter gente hoje escutando isso daqui que está passando por uma enfermidade, né? Sim, com certeza. Que está passando por algo que não esperava, pode ter sido parado e está aflito, achando que vai morrer, achando que é o fim. Não é o fim, confia em Deus. Confia nele, sabe? Eu acho que essa é a nossa contribuição. Falar com alguém que está em casa achando que é o fim, que não é o fim. Com Cristo não é o fim. A gente cria mais força para lutar. Justamente. Quando vem a adversidade, Yuri, a gente temos que entender que todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, contribuem para o bem Sim. daqueles que amam a Deus. Por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, Mas que demore. por mais que demore, mas está aí, receberam a vitória de Deus. Não somente ele recebeu, mas todos que estavam em sua volta. Todos que estavam em sua volta foram tocados pelo milagre de Deus. Vô. E esse versículo, né? Todas as coisas. Muitas pessoas tiram o lado ruim, né? O lado de dor, de sofrimento, mas é todas as coisas, né? É uma leucemia, é uma enfermidade, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E o Emanuel falou algo que eu achei bastante interessante no começo da sua fala, que eu gostaria de destacar. Foi no momento onde ele estava mais entregue de forma intensa à obra, ao ministério, Sim. né, ao chamado de Deus, que veio, pastor Renato, esse diagnóstico, né, de uma leucemia. Aí entra o nosso lado humano, de Isso, questionamento. de questionamento. Meu Inclusive, Deus, eu escutei muita besteira também. meu Deus, por que eu me entregando, eu me doando, eu na obra, né? Logo agora, nesse momento, mas o nosso Deus, como ele falou muito bem, é um Deus de amor, é um Deus que tem propósito, é um Deus que sabe todas as coisas, né? E o engraçado, sabe o que é? O bom da gente estar aí, é que você falou, o nosso lado humano pensa isso. Mas o lado humano é suprido pela bondade de Deus que a gente vê. O meu lado humano diz, por que, Senhor? Eu tava tão assim, tão ativo, sabe? Minha vida tava correndo de uma forma tão boa. Parou. E o Senhor supriu com a bondade dele, deu vendo pessoas com as quais eu nunca mais tinha falado, nunca mais tinha visto na vida, foi falar comigo. Eu reatei amizades por meio dessa enfermidade. Por isso que eu digo, não é uma maldição.
E a gente só tem a visão do momento, né? Daquela circunstância ali. Se Deus ele desse ali naquela hora uma visão ampla e nós pudéssemos ver de tudo o que ele está trabalhando, né? E movendo pela situação que a gente está, a gente ficaria muito mais tranquilo, né? Mas hoje a gente vê, né? Vocês compreendem o que Deus tinha feito, mas no momento é difícil, O momento né? é difícil. No momento é difícil a Muito, gente viu? compreender, verdade. a gente ver Deus trazendo quem estava longe, Deus evangelizando outras pessoas, colégio, ensina a levarem uma vida de orar pela outra pessoa, né? Então eu vejo isso, pastor Renato, porque eu também, Emanuel, agora em agosto, dia 19 de agosto, é um momento em que eu estava muito entregue e intenso no ministério, indo trabalhar às 6 horas da manhã, trânsito tranquilo, o cara de moto avança o sinal e eu sofro um acidente, né? 2 fraturas no rosto interna, aqui meu rosto, o osso deslocou um pouco, ficou maior. Aí vem, dentro da ambulância, os questionamentos, né? Sei. As indagações. Aí fica de um lado indagações, questionamentos, do outro a confiança, a fé, né? O agir de demais. Deus, né? E depois a gente vai compreender, né? O porquê de tudo isso. E eu vejo que foi justamente o que Deus fez, né? Na vida de Eu senti, vocês. viu, Yuri? Com 3 meses que a gente estava lá, com muito sofrimento, no auge do sofrimento, o primeiro exame, o primeiro mielograma, que é isso, para detectar o nível do câncer, se ele estava evoluindo, o tratamento, como era. Com 3 meses o médico fez. E para surpresa deles, não minha, eles não acharam mais nenhuma célula cancerígena. Com 3 meses. Aí ele ficou sem explicar. Sabe? Eles ficaram sem explicar. O porquê que não tinha nenhuma célula cancerígena. Mas no corpo dele. Aí eu até disse assim ainda, ele vai continuar fazendo esse tratamento, mesmo não tendo? Vai ser 2 anos de tratamento. E daí para cá, todos os melogramas que ele faz, não dá mais a célula cancerígena, sabe? Eu fiquei sem entender também por que eu ficava me questionando, por que a gente está aqui se não tem mais, mas é uma precaução. Meu filho foi curado. Eu recebi a cura dele. E ele até explicou, eles explicaram, porque eram três médicos, né? E um era mais calminho, mas o outro, Dr. Ronald, muito conhecido, Uhum. ele é um professor da UFC, então ele é racional, e ele também não explicava, o motivo de ele, meu Deus, como esse menino já... aí ele ficou dizendo, é por causa da juventude, porque ele era muito porte dele atlético, isso contribuiu, foi o amor da família, o outro já dizia, é a fé dele, porque lá era quase um estúdio desse, tinha guitarra, tinha ukulele, tinha violão, teclado. É tudo. A sala dele lá, o apartamento que ele ficou, era só instrumento para ele tocar. E vinham os jovenzinhos e fazia lá a festa com ele. Então, ele disse, se a fé também ajuda. Então, nós levamos também para as enfermeiras, para as zeladoras, né? Para as zeladoras e para os médicos, que Jesus salva. Mesmo eles sem querer admitir, querer arranjar assim um pretextozinho, mas no fundo, eu creio. Com certeza. Eu creio. E sobre o que eu tinha comentado, de levar o reino de Deus, que eu me lembrei agora, minha mãe falando, eu me lembro das situações, isso é algo que nós devemos ter, que eu me via muito ali naquele hospital, mesmo eu estando ali, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, sempre eu achava uma brecha.
e sempre elas me viam alegre. Eu sempre estava ali no hospital por muitas vezes que eu ficava triste, mas elas me viam alegre. E a maior, sabe, a maior demonstração de força é você estar ali passando por uma situação, sabe, ruim, as pessoas vendo e vendo a fé que você tem. Por isso que é bom você ter a confiança e seguir alegre. A gente vê Paulo, quando estava preso, ele escrevia cartas dizendo: alegrem-se, alegrem-se, Deus. E a alegria dele contagiava os irmãos que estavam de fora. Um paradoxo enorme, né? Tá vendo? Preso e mandando os irmãos se Se alegrar. alegra. Isso alegrava, essa alegria que não era minha, era Deus que sabe, me dava uma fé, uma certeza, uma tranquilidade, uma alegria, em que ela contagiava minha mãe, e que contagiava meu pai, que eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nunca tinha visto meu pai chorar. Meu pai é daqueles homens que é difícil você ver ele chorar. Brabo. Bravo. Bravo, mas tem um coração enorme que só você vendo. Tem um coração maravilhoso, meu pai, mas eu nunca tinha visto meu pai chorar. No hospital eu vi meu pai chorar diversas vezes. Isso me comoveu muito. Mas também vi ele ficando alegre também comigo, ficando alegre nas situações. Tanto que hoje em dia ele não gosta nem... A gente toca no assunto de que a gente tá ali às vezes na cama, meu pai e minha mãe, eu digo assim: se eu se lembre tal, quando eu tava com isso aqui, todo engessado, cheio de furo, né? Que eu sou cheio de marcas aqui, a marca do guerreiro, as marcas do corpo, né? As nossas cicatrizes. E aí ele: não fala isso não, eu gosto nem de lembrar não. Mas, cara, é um cenário em que você vai passando e os atributos de Deus, você vai vendo a provisão de Deus. A provisão de Deus qual foi? Foi os médicos. E eu posso declarar com todas as palavras do meu coração, né? Deus é o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, cara. Ele proveu o alimento, ele proveu os médicos, ele proveu, até não tinha ministro na nossa igreja. Ele proveu o Paulinho, uma bênção, um cara para louvar lá na igreja o tempo todinho que eu tava, sabe, no hospital. Ele proveu tudo. Ele proveu, sabe, eu tava preocupado, meu pai tem empresa. Meu Deus, e se eu tiver aqui, a empresa também estiver indo mal, tiver indo alguma coisa mal, eu ficar com essa preocupação. E aí meu pai dizendo que tava as coisas tudo dando certo. Deus provendo tudo, cara. Deus provendo o alimento, Deus provendo o principal. É a alegria, a presença dele. Naquele momento, eu te disse que eu tava com a vida muito corrida. Mas ali, quando eu parei para escutar Deus falar. Porque foi naquele momento que Deus mais falou comigo. Foi naquele momento que eu me debrucei na palavra. Foi naquele momento que eu me debrucei em momentos de oração. Muitas vezes eu ficava sozinho, porque minha mãe tinha que ir para a empresa, meu pai tinha que estar na empresa, não tinha ninguém para ficar comigo, nem meu irmão, nem minha irmã. E aí eu me via ali sozinho, pegava meu violão, eu ia louvar, ia compor canções, compus canções nesse meio tempo, compus palavras nesse meio tempo, sabe? É a provisão de Deus. E eu sei que vai ter alguém escutando isso aqui que pode estar passando por um momento que, eu oro, Deus não vai escutar, né? Mas eu posso dizer com todas as palavras que Deus é o Deus da provisão, o Jeová Jireh. É o Deus que nunca deixa faltar nada. E ainda que falte o nosso alimento, o salmista diz no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me falta. O que não pode faltar é o Senhor. E todos os Uber, eu pego um Uber hoje em dia, o Uber é meu alvo de evangelismo. Eu pego alguma coisa para puxar assunto, né? E aí eu digo de tribulação e eu coloco o câncer no meio, que é uma maldição, se tornou em bênção. E aí eu começo a dizer, né, o que o câncer fez na minha vida, eu começo a puxar pro lado evangelístico. E aí eu começo a dizer como Deus transformou a minha vida. E aí as pessoas são tocadas. Porque elas são constrangidas, dizendo assim: eu passo por as coisas menores do que tu passou, eu sou tão ingrato. Tão ingrato, e as pessoas são alcançadas. E graças a Deus, velho, graças a Deus tem sido um momento em que eu falo pra eles, o que não me deixou ficar doido. Porque se fosse por mim, eu teria ficado doido. A gente, nossa racionalidade humana,
a gente fica doido. O meu irmão próprio disse, cara, eu não teria capacidade de suportar o que tu suportou. E eu digo, não fui eu que suportei, foi o Senhor que me deu força. O Senhor, Davi, a gente vê Davi, quando ficava triste, ele declarava, o Senhor é minha rocha, é o meu escudo. E eu começava a declarar, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha força. E aquela força em que eu colocava na oração, mesmo sem força, é que me dava força para estar alegre. E nessa alegria contagiar. Eu tenho um amigo que, enfermeira, técnica de enfermagem, que ela foi tocada por Jesus. Teve um encontro. Eu me peguei num dia que eu tava com meu primo, Davi Rodrigues. Ele tava comigo nessa, acho que era um sábado à tarde. Eu peguei meu violão, o Davi disse assim, louva aquele louvor, tu és soberano, né? E aí eu comecei a louvar. E quando eu comecei a louvar, eu comecei a sentir muita presença de Deus. Fechei meus olhos, tava em lágrimas. Quando eu abri o olho, tava o Davi adorando a Deus. Tava uma copeira aqui do lado, que às 6 horas elas vêm pra entregar a merenda, né? E outra uma técnica de enfermagem. As duas estavam do meu lado, assim, eu abri o olho, tava as duas do meu lado. Uma tava chorando e a outra tava achando tão linda assim. E aí eu me vi a oportunidade. Toda vez que elas iam lá, eu falava de Jesus pra elas. E aí foi, sabe, foi a maior prova que foi também a maior bênção na minha vida. Amém. Da glória de Deus. Da glória de Deus. Aleluia. Para que as pessoas sejam alcançadas. E hoje, a oportunidade que eu tenho, eu digo, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que cuida da gente, o Senhor é o Deus que faz. Tem uma música da Gabriela Rocha que ela diz que é vida aos sepulcros, né? Que ela diz, faz faz do mar um caminho, faz de ossos soldados, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Aleluia. O que não vai nos deixar doido. No momento que a gente passar... Talvez, eu posso estar falando aqui, o seu caso foi um acidente, o seu caso pode ser outro, da minha mãe pode ser outro, das pessoas que podem estar escutando é outro. Mas tudo se refere a uma coisa só. O que não nos deixa fraquejar é o Senhor. E quanto mais a gente estiver ali buscando a Deus, não tem como a gente, sabe, esmorecer. Não tem como a gente perecer. A gente não perece. Se a gente estiver com nossa base firmada em Deus, que foi o que me aconteceu, mesmo eu estando longe do altar, que é o que eu mais sentia falta, é estar ali louvando a Deus lá com os meus irmãos, é o que eu mais queria fazer. Chegava domingo à tarde, eu chorava, minha mãe estava sempre no culto, eu chegava domingo à tarde, eu chorava, cara, chorava, dizia assim, Senhor, eu queria estar ali com meus irmãos, adorando ao Senhor, tá louvando, tá pulando ali, dá uma vigília, pulando, que eu gosto muito de pular na presença de Deus, eu gosto muito de dançar na presença do Senhor. E aí eu me via numa situação que eu era limitado, mas aí é a hora que Deus fala com a gente, né? É a hora que chega aquele texto de Eclesiastes, capítulo 3, diz há tempo pra tudo. Isso. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Isso para um jovenzinho desse aprender tudo isso. Isso é ótimo. É. Uma coisa que me chamou a atenção é que nós estamos fazendo esse podcast para trazer testemunhos que venha tocar as pessoas, que venha alcançar muitas vidas, que principalmente, ouvindo hoje jovens esse testemunho, uma coisa que você falou linda e maravilhosa é que o câncer que veio sobre você não foi para maldição e nem foi para a morte, mas foi para que se manifeste a glória de Deus. Aleluia. Não somente na sua vida, mas na vida da família e também da comunidade, né? Porque com certeza mobilizou toda a comunidade, mobilizou toda a igreja para que viesse estar intercedendo por você. E a sua mãe, que recebendo de Deus a palavra profética de cura, de milagre, tomou posse daquilo. E isso se manifestou na vida de vocês. Eu posso falar que foi de vocês. Porque se ele estava enfermo, a mãe também fica enferma, o pai fica enfermo. Todo mundo entra naquele processo. E Deus fez o milagre. E pastor, uma coisa que eu posso... o senhor sabe disso, né? O senhor já é muito mais experiente que eu. Você também. E eu quero dizer para os jovens que vão me assistir. Eu quero dizer, honre seu pai e honre a sua mãe. Ame eles com todas as forças.
Porque quando eu tava sem conseguir me mexer, quem me limpava, quem me dava comida era minha mãe. Olha. Foram eles que estiveram comigo nos momentos, foram a minha família. Mas nosso pai e a nossa mãe, mais que tenham pessoas que às vezes se frustraram com seus pais, né? Tem muitos jovens hoje que são frustrados com os pais. Mas uma coisa que seu pai e sua mãe vai fazer é colocar a mão no fogo por você. Se preciso, ele fica sem comer para lhe dar comida. O que eu vi o cuidado de Deus na minha família através da minha mãe e do meu pai, que são as minhas maiores referências. Glória a Deus. Essa mulher aqui, pra glória de Deus, é uma mulher muito forte. Foi a força dela ali que me deu força. Eu falo da minha alegria que contagiou ela, a força dela me contagiou. A busca dela em que, eu tenho um vídeo aqui gravado, um dia eu acordei, ela tava lá louvando os hinos de sangue, o hino 60, né? O sangue de Jesus me lavou. Ali na varanda. E eu quero dizer para os jovens que estão me assistindo, honre seus pais, ore por eles e saiba que eles dão a vida por você. Dão a vida. E minha força foi minha mãe. Meus braços foi a minha mãe e minhas pernas foram meu pai. Que enquanto ela estava ali, ele estava provendo do lado de fora. Estava correndo para poder dar o melhor pra gente. Pra glória de Deus. Os nossos pais. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e tua mãe para que você tenha vida longa na terra. No mundo que a gente está vivendo hoje, onde ninguém respeita mais ninguém, né? Família, a base da sociedade de Deus está sendo desfigurada, né? Os valores estão sendo desfigurados. A gente precisa pregar mesmo, essas portas aqui precisam estar abertas, porque a gente vê muita coisa podre, nociva, tóxica sendo falado, e a gente precisa falar do que é bom. Boas novas, evangelho, é o que é bom. A gente precisa falar e incentivar outras pessoas que estão aí, né? Tem gente que, tantos filhos que estão em litígio com o pai, com a mãe, muita coisa ruim tem por aí. E a gente sabe que a base é a família. Se a família não estiver ali se segurando, aquele que está lá fora, o amigo, a amiga, não vai fazer nada, não. Na hora de um problema desse daí, você não vê ninguém. Você conta na sua mão esquerda quem vai lhe ajudar. E é por pouco tempo. Eu estive num tempo, que eu me lembrei agora, em que o pessoal se ajuntou, mandava mensagem todo dia, foi no começo, né? E eu tinha muitos amigos presentes. Mas teve uma hora que já não havia mais mensagem no meu celular e não havia mais pessoas me visitar. Foi. E aí, às vezes, nem meus pais estavam muito presentes. Foi um momento que ficou só eu e Deus ali. Quando eu me lembro da noite que eu tava muito ansioso, dizendo assim, Senhor, eu tô sozinho aqui. Tô sozinho. Mas esse momento sozinho, eu peguei força e fui clamar a Deus. E o Senhor, ele sabe de uma maneira, sim, sobrenatural. Chega um momento na vida de um crente que a gente vai, de crente não, de qualquer pessoa, que se for crente vai, só crente não, qualquer pessoa que ela vai ter um encontro assim com Deus. Isso. Vai ter um momento que vai ter o nosso pai, nossa mãe do lado, vai ter o nosso amigo, vai ter o cônjuge do lado, mas vai ter um momento que vai faltar isso. E aí vai estar só você e Deus. E eu me encontrei no momento, Peniel, né? Peniel. Encontro com Deus, mas o Peniel nunca foi pro Peniel. O meu Peniel que eu tive foi no hospital. Foi lá no São Camilo. Lá no São Camilo. Um abraço para todas as enfermeiras, médicos de São Camilo, que são uma bênção para a glória de Deus. Foi provisão de Deus, todos eles. Glória a Deus. Vamos dar continuidade agora com a nossa pastora auxiliadora que está aqui, né, também se fazendo presente. E você que nos assiste aí, viu todo esse testemunho do nosso irmão Emanuel, viu que o nosso Deus, ele não mudou, ele continua curando ainda, continua fazendo o impossível, continua. O homem muda, o governo muda, os tempos mudam, mas o nosso Deus, ele é o mesmo. E agora nós vamos falar um pouco com a pastora auxiliadora sobre os desafios da obra missionária no sertão, no interior do estado,
né, a pastora auxiliadora que já tem uma vivência longa aí no ministério, muitas experiências para nos contar. Eu queria, pastora auxiliadora, que a senhora ficasse à vontade para Amém. falar sobre esse assunto aí da obra missionária. Eu tenho 21 anos de vida cristã, né? Com Cristo. E a obra missionária para mim é o que me impulsiona a viver essa vida com Cristo, né? Sempre foi assim, muito católica, observava muito a minha religião. E aí, quando eu vim para Jesus, eu comecei a querer muito, muito. Queria aprender e o pessoal da igreja não dava as explicações que eu queria, que eu tinha, e eu fui estudar, né? Fui para dentro do seminário. Esse menino era bem pequenininho e eu tinha maior dificuldade, mas eu queria muito estudar. E quando eu estava terminando o meu curso, quando eu fui fazer logo o meu TCC, Deus já botou no meu coração o que era para mim fazer nessa terra, sabe? Realmente eu sou uma auxiliar. Assim, eu fui ungida ao pastoreio, não porque eu quisesse, mas é porque eu já tinha uma obra, eu já pastoreava há muito tempo, né? E aí o meu pastor queria fazer isso, mas eu disse para ele assim, olha, o meu chamado é missões. Eu não quero ficar preso dentro de uma igreja, pregando para crente. Não, eu quero pregar no meio da rua, eu gosto de pregar na favela, eu gosto de ação social, eu gosto dessas coisas, eu gosto de estar no embate. Esse é o meu chamado. Mas como aconteceu várias situações e só tinha eu, aquele ditado, né? Só tem tu, vai tu mesmo. Você vê. Né? E aí eu fiquei em frente de obra, em Fortaleza, no Pirambu, abrindo ali. A gente passou um tempo abrindo no Pirambu ali com o pastor Evan Gleison. Depois voltei de novo para a outra congregação. Mas o meu foco, em todas as congregações que eu dirigia, eu levava os membros a pensar dessa forma, sabe? Porque até o meu TCC foi a Igreja Fora das Portas. Porque nós somos igreja. Não é o templo ali feito de paredes, de tijolo. Nós somos igreja. Os apóstolos, eles só queriam ser igreja. Eles não queriam se preocupar com o sinédrio. Eles não queriam se preocupar com nada. Eles não mexiam em nada. Eles só queriam ser igreja. Porque se você é igreja, você vai dar testemunho de Cristo. E aí, quando veio a pandemia, todo mundo ficou em casa. E aí, eu já morava na localidade Pacheco, né? Em um lugarzinho bem gostoso de morar, mas uma casa aqui, outra ali. Na época que eu cheguei. E eu cheguei assim, bem tímida, muita dificuldade. E Deus me prosperou naquele lugar. E aí, logo eu comprei uns terrenos na frente da minha casa. Aí vieram fazer outras casas, assim. Aquelas casas de gente que vem morar, da Caixa e tal. Aí eu disse assim, Senhor, eu queria te fazer uma casa para ti. Para mim, te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida. Eu queria fazer uma obra aqui. Que eu sempre gostei da obra do interior. Porque no interior não tem dízimo, muita gente não vai. Muita gente não vai. Tem tanta coisa para fazer no interior do estado. Aqui é uma igreja em cima da outra. Mas no interior tem localidade que não tem uma. Não tem uma. E ali eu estava vendo muito escasso. E aí eu falei com meu marido, 2 coisas a gente podia fazer ali. Que o progresso estava chegando no lugar, ou um mercantil, ou uma igreja. Aí eu disse, vamos fazer uma igreja. Enquanto estava lá a pandemia, nós estávamos fazendo a igreja. E ali a gente abriu aquela obra. Eu pensava que não ia dar tão certo como deu. E eu estava, assim, meio temerosa de começar uma obra, porque eu estou na frente de uma obra só. Eu e o Espírito Santo, sabe? Meu ministério é um pouco revolucionário.
Geralmente você tem o seu esposo pastor e a pastora vai ajudar. Não, o meu esposo ele cuida da parte financeira, cuida da empresa. Eu chamo ele de meu obreiro. Né? Mas eu estou na frente. E isso fica muito difícil para uma mulher, por isso até que eu tinha sugerido. Né? Mas muito difícil para a mulher, porque você enfrenta preconceito, você enfrenta doutrinas, né? Você enfrenta tudo. Mas o pulsar é tão grande, a vontade é tão grande, que ali eu não vi tanta dificuldade. Porque a gente vê logo a bondade de Deus. Quando a gente terminou de fazer a igreja e que arrumou e colocou ela bem bonitinha, antes de começar já tinha membro do próprio lugar. As pessoas já passavam, já olhavam e não era crente não. Era desviado, afastado. Católico, né? Católicos, que por quase um ano ainda chegava, se benzia, sabe? Chegava desse jeito ainda, todo. E aí eu estava vendo que o Senhor estava abençoando aquilo dali. Mas não é uma coisa fácil. Quando eu falo de desafio, porque só fica na frente de uma obra dessa se for para fazer para Jesus mesmo. Você não tem recompensa financeira nenhuma. Por isso que a obra do interior é tão escassa. Porque você não tem recompensa financeira. E quem quer recompensa financeira? Perto do que Deus tem para fazer na nossa vida, né? E não prospera, né, pastor? Não prospera porque, infelizmente, eu já ouvi de uma pessoa, inclusive, eu acredito que as consequências dos seus erros levaram hoje se encontrar afastado da presença do Senhor. Infelizmente, que antes de ir para o ministério, pastor, uma certa localidade, a primeira pergunta foi: quanto é que rende lá? Geralmente é essa pergunta que Quanto é que rende? Ou seja, a Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. A gente vê que a primícia dele, a prioridade é saber o faturamento. Não saber como é que a gente vai iniciar o projeto lá para ganhar almas, para a gente trabalhar, né? E eu vejo isso lá, já fui na vigília lá na congregação de vocês e Bess. Onde é que fica? Fica ali no Pacheco, ali na Calcaia, em direção, antes do Icaraí. Em direção ali ao Icaraí, um pouco antes, você pegando uma barra do Ceará e Parana, em vez de ir pro centro, você vai ali pela parte ali mais da praia. Você chega lá no Pacheco, procura a Igreja Pastoral Auxiliadora. Aí Não, aí a gente está com 3 anos, a gente já fez 3 anos, e o meu pedido, assim, a primeira coisa que eu pedi ao Senhor, porque assim como eu fui morar lá e não tinha uma igreja para mim me congregar, eu tinha que vir para Fortaleza, né, quando eu morava lá. E aí eu penso muito nas pessoas que vão morar lá, porque lá tem muita. Agora está urbanizando, tem muita casa bonita, tem muita gente indo morar lá com a sua casa própria. E eu pensei nas pessoas que vinham de Fortaleza para lá e para ter uma igreja, né? As pessoas pensam no mercantil, pensam numa pizzaria, né? E Deus me colocou no coração uma igreja para esses, né? Mas a minha foi completamente diferente, porque a maioria das pessoas que estão lá são nativos, pessoas que muitos deles não sabem ler. A gente tem até com um projeto, e isso Deus já colocou, a gente já ganhou uma casa vizinha, a gente vai colocar o Instituto Pão da Vida, onde a gente vai dar reforço escolar. A gente tem um sonho de trazer o adulto para dentro da sala de aula e ensinar eles a ler, né? E trazer essa satisfação, que é também um encontro missionário. Também a gente assiste com cestas básicas a eles, mas o desafio é grande, porque ainda é muita resistência. A gente não sabe muito como evangelizar. são pessoas leigas, né? Pessoas, uma população, e é missão mesmo, é uma população carente, em que é carente tanto de recursos, quanto carente espiritualmente, né? Lá, crianças são criadas ali no meio da rua,
muitas vezes algumas são puxadas pelo lado do crime, né? Algumas são puxadas e também muitos não têm um ensino bom. Não tem um ensino bom e o local não ajuda. Isso então é um desafio grande, a qual até para abrir uma obra, por exemplo, lá nós não temos o Ministério de Louvor que a gente tem lá, sou eu, a Fernandinha, que é de Fortaleza, que vem sempre, né? E é uma bênção de Deus, e o irmão André, que foi o baterista formado lá. Então a gente não tinha recurso de um próprio Ministério de Louvor, não, a gente tem que, é como se fosse começar do zero, né? E é um desafio muito grande, porque as pessoas são pessoas que precisam, né? Precisam. E muitas delas não têm um ensino bom, ou seja, não sabe ler. Um dia eu cheguei para um irmão, eu coloquei a Bíblia assim para ele ler, ele, não, eu não sei ler. E isso às vezes impacta, né? Constrangedor. Mas aí, Já gostou. mas aí Deus, ele colocou esse projeto no nosso coração para honra e para a glória dele, para que, através, por exemplo, do Instituto Pão da Vida, que nós vamos abrir para a honra e para a glória do Senhor, pessoas sejam alcançadas pela ajuda social, né? E também pelo Pão da Vida, que é Jesus. Glória a Deus. E é um lugar em que eu posso testemunhar nesses 3 anos que foi impactado pela glória do Senhor. Por causa da pastora, por causa de alguém, não. Por causa do Senhor, que através da igreja pegou, e muitas pessoas que eu conheço hoje, alguns foram do crime, da vida do crime, outras que, sabe, tinham uma vida miserável, uma vida afundada nas drogas, sabe, uma vida assim. O Senhor foi e transformou, e hoje é um obreiro, hoje é um ministro, sabe? Pra honra e pela glória do Senhor. Casamentos, a gente já está conseguindo casar alguns que, né, a cultura é só se juntar ali. Então, tudo isso daí é aos poucos, é uma base missionária. Então, querendo ou não, eu sinto que eu estou vivendo meu chamado, né? Eu sinto que eu estou vivendo meu chamado por causa disso. E eu não quero parar por aí, não. Eu já estava convidando. E o Senhor também, ele está mandando, ele mandou, olha, ele mandou a missionária, ele mandou um casal de diácono de Fortaleza para me ajudar, mandou o Cláudio, né? Cláudio é uma benção. Mandou o Cláudio, evangelista, que nos ajuda muito na base da palavra, do estudo bíblico, ensinando, né? Ele me ajuda muito nessa área. Então, eu vejo que não é nada por minha causa, é tudo por ele, tudo é ele, né? E eu digo assim para ele, isso aqui não parou, não. Eu pretendo abrir uma ali, eu pretendo abrir uma ali, eu pretendo continuar mesmo com a dificuldade que a gente tem de financeira, de estratégias de trazer as vidas, porque realmente é muito difícil, as estratégias, a minha dificuldade de enfrentar as doutrinas, que também isso prejudica um pouco, né? Isso prejudica um pouco, mas eu estou muito certa do meu chamado. Que o Senhor me chamou para isso. Eu não preciso que tu me chame de nada. De serva do Senhor, tá bom, sabe? Eu não sou dessas que precisa ser chamado por uma coisa, ou então ter um local uma cadeira para me sentar, para me sentir, não. Eu quero me sentir, gente, ajudando, ninguém tá olhando, sabe? Então é isso, a obra missionária é isso, é o resgate, é a transformação. É uma briga muito por título, né? É uma briga louca por um título. Não, porque não pode chamar de pastora, mas pode exercer o ofício, pode trabalhar, mas vamos deixar pro outro encontro. Inclusive, já deixa aí aberto, viu, para vocês o spoiler. Pastora auxiliadora vai falar sobre pastoreio feminino, viu? Um tema aí bastante polêmico, a pastora topou. Mas eu vejo, pastor, e louvo a Deus, a essência missionária que há no coração da senhora e de toda a família. Porque, como eu falei, as pessoas querem abrir ministérios em certos locais, que sabem que possivelmente vai se ter um retorno financeiro, vai ser mais fácil,
né? Por isso que a gente vê em avenidas movimentadas da nossa cidade, uma em cima da outra. Nada contra, mas qual o planejamento missionário que se tem, né? A gente vê quando vai para a Bíblia, a gente vê a origem missionária e planejamento que Paulo tinha. Eu vou aonde ninguém foi ainda. Aonde ninguém semeou. O terreno que tá mais escasso é lá que eu vou. Eu não vou sair de uma igreja e ir pra cá, porque a minha é melhor, a outra do fulano ali não sei o quê. Tem Aí, muito disso, né, hoje? infelizmente, né? O orgulho que eu tava vendo no livro do Ego Transformado, que tem um capítulo lá de Coríntios que Paulo fala, alguns dizem, eu sou de Cefas, outros dizem, eu sou do apóstolo Paulo, né? Mas as pessoas não param pra pensar que o verdadeiro propósito ali é o Senhor, é ganhar vidas pro Senhor. E lá, Yuri, não tinha, até tinha, mas era um movimento fraco, entendeu? De igreja, de evangelismo, sabe? E a nossa igreja ali chegou como uma bênção para a vida de muitas pessoas. Para a vida de pessoas que o evangelho é transformação. Muitas pessoas foram transformadas, né? Muitas pessoas foram transformadas, como minha mãe disse, casamentos. Pessoas que eram, sabe, juntas, foram entendendo que era preciso casar, foram constrangidas pela palavra. Pessoas muito carentes, né, foram alcançadas pelo ajuda social, mas também pelo evangelho. A palavra do Senhor chegou ali e por mais que tenha muitos desafios, e virão outros mais, mas sempre o Senhor dá escape. Em todas as situações, Deus prove. Deus irá prover. E os desafios que vêm, e uma coisa que eu quero falar é que pessoas que são discordantes, pastoreio feminino, posso lhe dizer que todas as palavras da minha pastora, que ela deixa muitos dois pastores no chinelo. Deixa sim, porque tanto que ela se desdobra para pastorear, para poder, por mais que não seja um pastor 100% presente, né? Mas que ela ajuda ali, ajuda nos casamentos, ajuda nas pessoas. As pessoas veem a minha mãe como uma mãe, de fato, né? Coisas que às vezes muitos pastores não é criticando, nem querendo causar discordância. É só dizendo que quando a pessoa ela quer fazer para Deus, não há barreiras, sabe? Por mais que as pessoas venham com discordância, eu posso lhe dizer que o Senhor levanta. Não é porque, um não quis ali, não é porque o outro não quis que Deus vai deixar de fazer, não. Deus não precisa de ninguém. Deus precisa de alguém que esteja com o coração disposto. E aí, Deus colocou no coração da minha mãe e foi plantado lá. E hoje, muitas vezes são alcançadas para a glória de Deus através da obra lá. E muitos obreiros nossos pegaram a visão e eles são os evangelistas hoje. Eu vejo lá de casa, quando eu não posso ir, que geralmente eu tive uns problemas de saúde, eles se reúnem 3 horas da tarde, estão ali na frente da igreja e se reúnem ali 3 e vai e é nos caminhos, que é mato desse lado, mato desse, uma casa bem ali. Às vezes o rua deserto. E vão para o evangelismo, entendeu? Então eles pegaram a visão do evangelismo, sabe, desse ladozinho bom. Eu gosto, sabe, nós não estamos vivendo um evangelho de luxúria, um evangelho de aparência. Não, nós estamos ali querendo agradar só a Cristo. É só a Cristo que eu quero agradar, não é mais ninguém, entendeu? Ela é independente, essa? Não. É a terceira, ela é a mais nova congregação. Nosso é o Ministério Senhor dos Exércitos. O nosso pastor é o pastor Gilvan Marques. A sede é no Monte Castelo, na Rua Sabino Batista. Aí nós temos a Igreja Carecanga 1, que é na Francisco Sá, né? Na Jacarecanga. Em Jacarecanga. E temos também no Pirambu, que a gente também trabalhou lá também. É lá na Santa Rosa, com o pastor Evangelista. E tem na Tenente Lisboa, uma outra. E essa agora, que é a mais nova, tem 3 anos. Glória. É um ministério. Eu nasci nesse ministério, 21 anos que eu estou nesse ministério. E nós estamos trabalhando para acrescentar um pouquinho. Ser útil na obra. Né? Ser útil. Ser útil na hora de Deus. Glória a Deus. Yuri, nós temos tempo aí.
esses 5 minutos que nos falta, né, diante de todo esse bate-papo maravilhoso que foi falado nessa tarde, né, eu acredito muito no alcance desse podcast na vida de vocês, né, eu queria pedir para o Emanuel, já nesses 5 minutos aí que nos falta, as suas considerações finais, né, para os nossos ouvintes aí, falar algo direcionado para eles, e eu creio que seu testemunho alcançou e vai alcançar muita gente quando a gente colocar lá no YouTube, Creio. né? Porque eu tenho certeza que ouviremos testemunhos desse podcast, de pessoas edificadas por a sua vida. Então, dê suas considerações finais. Amém. O que eu quero dizer é que nada eu quero levar o meu nome. Nada eu quero levar aqui ao Emanuel. Pastor Emanuel venceu. Eu quero dizer que o Senhor me deu força para vencer. Eu quero sempre dizer que a honra e a glória é do Senhor. Eu quero sempre, quando as pessoas me vejam ou vejam esse podcast, elas lembrem que eu tô aqui, eu estava deitado há 1 ano atrás, em cima de uma cama, cheio de furo, me furando direto, o pessoal me furando direto, cheio de acesso aqui, sabe? Muitas vezes aflito e careca e com o corpo murcho, sabe? Sem força para poder andar. Mas uma coisa que eu gostaria de falar é que eu passei por toda essa situação. E tudo isso, eu perdi muitas coisas. Mas o que eu perdi não se compara com o que eu ganhei. Não se compara com a maturidade que eu ganhei, que uma vez eu orando, eu pedi, Senhor, me dá maturidade, e o Senhor me colocou numa situação que eu ganhasse essa maturidade no meio de uma tribulação. As frustrações não pagam o tanto que, sabe, de bondade que eu vi do Senhor, tantas experiências que eu tive com Deus, tantas pessoas que foram alcançadas ali naquele meio. E, o mais importante, eu perdi muitas coisas, mas o Senhor me reconstruiu e me devolveu muito mais. Me devolveu um testemunho que hoje eu posso estar aqui, declarando para as pessoas que o tempo ele passa. O nosso maior desafio hoje é o tempo, porque a nossa geração é muito imediatista. Mas o tempo passa e o Senhor está com a gente todo o tempo. E hoje eu posso dizer que antes eu estava careca, eu não conseguia fazer um exercício físico, estava totalmente, sabe, fisicamente muito mal. Hoje em dia eu dou glória a Deus porque hoje eu consigo ir para academia de novo, tô cheio do cabelo, graças a Deus, tô cheio de força, posso comer as comidas que eu quero e o Senhor me ensinou muitas coisas e para a honra e para a glória do Senhor estamos aqui. E o mais importante, posso alcançar várias vidas, que é o que eu sempre orei ao Senhor, pedindo ao Senhor para que eu pudesse alcançar, pudesse ser útil para Ele. E hoje eu posso alcançar meus amigos, eu posso alcançar minha família, eu posso alcançar os Ubers que eu pego, eu posso alcançar as pessoas que eu sento, às vezes eu converso, e aí eu falo, e eu digo o testemunho, não para minha glória, para a glória do Senhor, e que cada vez mais eu quero lhe dizer, você que escuta isso aqui agora, todos que estão nessa sala, que o Senhor, tudo que acontece na nossa vida é para a glória do Senhor. Por mais que demore, o Senhor está sempre conosco. E não importa qual seja a dificuldade, o Senhor vai estar com a gente, o Senhor vai prover. Se é a cura que tu precisa, o Senhor vai te dar a cura. Seja lá alimento, seja condição financeira, seja na tua família, o Senhor provê. E a bondade do Senhor, eu quero terminar com o Salmo 23, o último versículo. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E até que Ele venha, nós vamos passar por muitas dificuldades, tribulações. Mas a certeza é que o Senhor está conosco. Amém. Pastor Auxiliador. Quero agradecer aqui, Yuri, a você, ao pastor. Prazer em conhecer. E orar para que vocês tenham muito sucesso nessa porta aqui aberta. Sim. Sabe? Muito sucesso. Que o nome do Senhor seja glorificado através desse movimento evangelístico aqui. Alcance vidas que está dentro de um quarto, né, ali no quarto escuro, depressivo, pessoas que querem desistir, que a mão do Senhor possa estar nesse lugar aqui levando o evangelho, em nome de Jesus. E outra coisa, não parem, porque
isso aqui, eu acredito que foi algo que nasceu no coração do Senhor. Aleluia. Então, se Deus colocou no coração de vocês, não parem. Por mais que a dificuldade seja grande, creio que Deus ele vai prover. E por mais que seja grande, como é também lá na igreja, como também foi comigo, como é com vocês, não pare porque o Senhor está com a glória. gente. E é para alcançar a glória de Deus, para alcançar esses jovens aí, para alcançar alguém que pode estar agora num quarto de hospital escutando isso aqui e se renovando e tendo forças. Então, Amém. não pare. Queria deixar só um versículo não, uma frase que eu creio muito que quando Deus quer abençoar um povo, ele levanta profetas. É verdade. É desse jeito, viu? Deus levanta. E nós somos esses. Passou a vez de Abraão, passou a vez de Davi, passou a vez de Paulo, dos pais da igreja. Agora é a nossa vez. É nossa Chegou a nossa vez. Amém. Ô, Renato. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estivemos hoje aqui ouvindo um testemunho de bênção, ouvindo aqui também uma garra de uma pastora que está pronta a fazer a obra de Deus. E eu muito me alegro em relação a isso, muito me alegro, porque eu vejo aqui um jovem cheio de vigor, eu vejo um jovem que Deus levou ao leito, porque sabia o que estava fazendo, porque Deus sabe o que está fazendo, nós não sabemos o que diz, nós não sabemos de nada, Deus sabe de todas as coisas, Deus age no improvável, aonde nós não vemos, e Deus está agindo, e Deus está fazendo. Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, eu quero que você tome isso como exemplo na sua vida. A última palavra é a do Senhor. Não importa o que você esteja passando hoje, o que você esteja enfrentando hoje, acredite. Assim como Deus fez na vida do Manuel, assim como Deus fez na vida da pastora auxiliadora, vai fazer na sua vida também. Você mãe, você pai, que está sofrendo agora, achando que será que vai dar certo, será não? Deus está no controle e já deu certo para a honra e a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Finalizamos mais um episódio. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Continue compartilhando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. E até o próximo episódio. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória.